Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Ling e hoje converso com Celso Ataide sobre A Favela é Potência. Celso é nascido na Baixada Fluminense e criado na favela do Sapo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Fundou a Central Única das Favelas, a CUFA, uma organização social presente em 5.000 favelas de todo o país, e a Favela Holding, um grupo de mais de 20 empresas que tem como objetivo central o desenvolvimento de favelas e seus moradores, sobretudo fomentando o empreendedorismo nesses territórios. Celso ganhou o Prêmio de Empreendedor de Impacto e Inovação do Ano pelo Fórum Econômico Mundial. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Instituto Cidades Responsivas, Arquitetura, Tecnologia e Economia Urbana. Acesse www.responsivecities.com e saiba mais sobre a escola de urbanismo que une academia e mercado. Celso Ataide, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Para mim é uma honra poder conversar contigo. Já conheci a CUFA há muito tempo atrás. Eu, na verdade, acabei conhecendo o teu trabalho meio sem querer. Eu vi o livro Um País Chamado Favela, tô com ele aqui, final de 2014, e comprei numa livraria meio por acaso, né, li numa sentada e virei teu fã aí imediatamente. E eu queria começar essa conversa te perguntando o que é favela, né? Você participou ali do Roda Viva há algum tempo atrás e comentou assim, existem vários termos que a gente usa, né? Vila, comunidade informal, IBGE chama de aglomerado subnormal. A gente tem favelas hoje que a gente continua chamando de favela, embora já sejam bairros regularizados, né? Então, como que você define isso? Como que a gente pode usar esse termo? Bom, como você mesmo falou, a definição ela já existe, inclusive, quando o IBGE define que nós temos 18 milhões de pessoas que vivem em aglomerados subnormais. Portanto, se existem essas medidas, hoje as favelas brasileiras elas consomem e, portanto, produzem 212 bilhões por ano. Se são 18 milhões de pessoas, como o próprio IBGE diz, e a gente acabou de fazer agora, junto com o IBGE, que é o nosso instituto, que é o Data Favela, a CUFA e o IBGE, a gente está nesse momento, inclusive, no país inteiro, recontando todos esses territórios, fazendo, na verdade, junto com o IBGE, um grande censo que o IBGE apresenta em maio. Então, a gente está nesse momento, junto com ele, de favela em favela. E quando o IBGE, na verdade, chama a CUFA para poder participar, chama o Data Favela, porque ele reconhece que a gente é uma autoridade nesse assunto, mas mais do que isso, como é que a gente ajuda a refletir sobre o que é isso? Então, quando o IBGE diz que existem 18 milhões de pessoas que moram em aglomerado subnormal, basta você, então já está definido que favelas são espaços físicos onde as pessoas vivem em desvantagem econômica e social. E aí ela pode ser íngreme, ela pode ser plana, ela pode ser burota, ela pode ser gruta. As pessoas chamam, de acordo com o Estado, elas tentam fugir do estigma, assim como os pretos. A vida inteira se dividiram em raças, moreno, marrom bombom, escurinho, moreno noturno, para poder fugir do estigma de ser preto. E as pessoas que queriam ajudar a gente chamavam a gente de marrom, para poder também não colocar os seus amigos. Os inimigos eram pretos, mas os amigos, eles eram morenos. Era uma forma de você receber essas pessoas. Então, na medida que você tomar uma consciência maior, você se coloca, se percebe como preto, e ninguém mais precisa ficar constrangido em te chamar daquilo que você prefere. Em relação às favelas, é a mesma coisa. Você vai em estados e você vê as pessoas chamando, não, aqui é vila. Quando você vai, o que é uma vila? A vila é um espaço físico onde mora um grupo de pessoas. E pode ser favela ou não. Vilas pode ser de milionários. Milionários moram em vilas. Um condomínio é uma vila. Então, as pessoas elas começam a criar sinônimos para poder suavizar aquela realidade. Então, você vai em lugares que alguém vai dizer que ali não é favela, que ali é um bairro. Bom, se é um bairro tem que ter um nome. E se é um bairro, não pode estar dentro de um outro bairro. Quer dizer, a Rocinha não pode ser um bairro, então, se ela está no bairro chamado São Conrado. Paraisópolis é uma favela que está num bairro chamado Morumbi. Então, a gente precisa, na verdade, assumir essa realidade, porque é muito fácil você mudar o nome. Difícil é você mudar a realidade. Então, eu acho que na medida em que a gente conhece a história da favela,
favela. Tem gente também que diz, a favela é uma coisa lá do Rio de Janeiro, aqui não tem favela. Bom, se você pegar o IDH das favelas do Rio, de parte das favelas do Rio, e você comparar com palafitas de vários estados, é um absurdo enquanto as favelas do Rio, ou pelo menos parte delas, tem o IDH maior, inclusive, do que muitos bairros do próprio Rio de Janeiro. Então, a questão é como é que você não transforma, não coloca a favela com o nome de Clermont-Ferrand, Paris ok, você mudou o nome, mas se Barra da Tijuca agora virar favela, a nível de nomenclatura, as pessoas vão querer morar na Barra da Tijuca, porque todas as pessoas que moram em favelas, o sonho daquele bonequinho é ser jogador de futebol, as meninas querem ser modelo, querem ser cantora, querem virar artista, hoje, mais ainda, elas querem ser influencer, e dar uma vida melhor para os seus pais. E o Romário nasceu no Jacarezinho, ele mora na Barra. O imperador ama o Complexo do Alemão e da Penha e a Vila Cruzeiros, ele mora na Barra da Tijuca. Ou seja, na verdade, as pessoas querem migrar economicamente, socialmente, e querem ter essa tal da mobilidade social e querem migrar territorialmente também. Então, o ideal é que a gente construa, na verdade, um país, que a gente mora num país onde o Estado ele possa criar um grande projeto, um grande plano real de habitação, de transporte e de segurança. Porque também não adianta você criar moradias distantes da civilização, jogar as pessoas para um canto e a milícia, inclusive, o tráfico, tomar a casa dessas pessoas, porque você não tem um projeto de segurança, porque você não tem um projeto de transporte capaz de permitir que essas pessoas não fiquem 3 horas para poder ir e mais 3 horas para poder voltar do trabalho. Ninguém vai ser feliz fazendo isso todos os dias e a vida inteira. Mas então, favela, para mim, são espaços físicos onde as pessoas vivem em desvantagem econômica e social, porém, essas pessoas trabalham, essas pessoas produzem, essas pessoas consomem, essas pessoas fazem parte do cotidiano nacional e quando elas vão no shopping center, elas pagam imposto igual todo mundo paga. Quando elas pegam o seu carrinho velho e vão no shopping, elas pagam também o estacionamento. Quando elas vão ver o jogo do seu time, quando elas pegam o trem, barco, metrô, elas pagam os mesmos impostos igual a todo mundo. Nenhum favelado que eu conheço tem uma carteirinha de favelado que aquilo dá para ele uma isenção de impostos em tudo que ele consome. Então, Celso, vários pontos aí que eu vou querer resgatar no nosso bate-papo, mas eu queria abrir também com essa pergunta, né? Na verdade com essa frase que você repete insistentemente, que favela não é carência, é potência, né? Eu queria que tu explicasse rapidamente para os ouvintes por quê, e aí uma outra pergunta em cima disso, né? Seria essa a concepção mais equivocada que as pessoas normalmente têm sobre a favela? Eu não sei se é equivocada pura e simplesmente, ou se apenas faz parte da cultura nossa, e daquele lugar que é uma repetição quase que religiosa de colocar aquelas pessoas naquele lugar, ter compaixão daquelas pessoas, é uma maneira de você manter essa diferença de forma permanente. E aí isso vira um ato involuntário e permanente. Quando eu criei essa frase, favela não é carência, favela é potência, porque eu sou de favela, mas antes eu fui de favela, eu morei em favela durante 6 anos, e depois eu fui morar na rua durante 6 anos, depois fui em abrigo durante 2 anos, e aos 14 anos eu fui morar numa favela novamente, em Senador Camará, no oeste do Rio de Janeiro, favela do Sapo. E eu nunca me senti uma pessoa carente, quer dizer, eu até me senti uma pessoa carente quando eu morava no abrigo público, eu dependia do Estado para poder sobreviver. Mas na rua eu não me sentia uma pessoa carente, e na favela muito menos. Quer dizer, acho que a gente tem que separar aqui o que é baixar renda de carência. Uma pessoa que é um porteiro de um prédio, uma mulher que é faxineira, que é empregada doméstica, ela é carente. Ela é carente por quê? Essa mulher é uma profissional. Se você é um homem milionário e uma mulher milionária, tem um barco, tem o teu marinheiro e que mora provavelmente numa favela perto da orla que você tem a tua mansão, essas pessoas não são carentes. Essas pessoas têm baixa renda porque você, inclusive, paga mal para essas pessoas. Então, e ao mesmo tempo, esse estrato social tem preconceito contra as favelas, tem preconceito contra os favelados, mas querem eles ao alcance das suas mãos quando precisam dele, para poder dar sua descarga, para poder cuidar dos seus filhos, fazer seu churrasco, quando seus amigos chegam
de forma repentina. Então, essas pessoas, elas existem, essas pessoas não preferem ter baixa renda, mas você vive num país onde 51% das pessoas ganham até um salário mínimo. Então, a maioria vai ter baixa renda. O fato é que quando eu estabeleço lá atrás esse recorte de favela da carência, favela da potência, eu não estou nem negando que existe carência na favela. Eu estou dizendo que a gente não pode se dirigir a esse território, a essas pessoas, como espaço de falta, como espaço de carência, como se aquelas pessoas fossem menores. Quando se estabelece aqui, e aqui é uma comunidade carente, você está estabelecendo que aqui são aonde moram as pessoas que precisam de mim. E aonde você está dizendo que as pessoas que vão ser formadas aqui serão formadas para servir as outras pessoas do asfalto. Então, é sempre como você formar os empacotadores, você formar os soldados para poder servir aos generais. E isso não é algo que eu concorde, e as pessoas das favelas, independentemente do que o asfalto acha, elas precisam ter uma percepção para que elas possam fazer e produzir essa mudança. Se elas aceitam ser chamadas de pessoas que moram em comunidades carentes, automaticamente elas vão ser percebidas desse jeito, seus filhos serão carentes, suas esposas e maridos serão pessoas carentes, e, portanto, elas vão estar sempre como coadjuvantes de qualquer processo, inclusive do processo que elas próprias estão protagonizando. Então, eu acho que quando eu estabeleço que favela não é carência, favela é potência, é para poder começar a fazer com que as favelas reflitam. Vou te dar um exemplo aqui, em que nós temos uma competição chamada Taça das Favelas, que participam 600 mil jovens. Eu nunca vou numa empresa dizer, olha, eu quero que você patrocine esse evento para poder ajudar as crianças carentes. Como crianças carentes? Não tem criança na favela que não tem chuteira. Todas as competições, está todo mundo lá jogando seu futebol. Os pais podem ter mais dificuldade de comprar chuteira, podem ter mais dificuldade de comprar camiseta com material escolar. Ele vai fazer mais hora extra, ele vai trabalhar mais, a mãe vai lavar mais roupa para fora, eles vão ter um esforço maior para poder conseguir aquele mínimo para os seus filhos. Você não vê ninguém na favela de Quixute, de Conga. Até porque as pessoas querem usar na favela as melhores roupas para quando eles saírem da favela, eles terem um sentimento mais expressivo em relação a eles mesmos, que as pessoas percebam as pessoas de uma maneira diferente. Eles querem ir para o shopping center, bem arrumados, com roupas decentes, etc. E por isso eles podem ser que trabalhem mais e se esforcem mais do que quem tem, do que quem faz parte de um outro estrato social. Mas quando você olha para essas pessoas, começam a se perceberem como pessoas potentes, e aí você começa a prestar um pouco mais atenção. Então, o que eu digo para as empresas onde eu vou buscar essa parceria esportiva, por exemplo, não é porque era o dinheiro social dessas empresas, é o dinheiro no marketing. Porque se essas pessoas consomem 212 bilhões, então as empresas de telefonia vendem produtos para elas. As empresas, os bancos querem fazer microcrédito para essas pessoas. As empresas que vendem moto à prestação não vai vender para essas pessoas uma Mercedes conversível 2023, mas vai vender um carro popular e elas vão conseguir pagar, basta ver o quanto elas consomem e basta ver o quanto as empresas fazem produtos customizados para esse público. Então, na verdade, é essa potência que a gente precisa olhar, é essa potência que a gente precisa potencializar, e sob vários ângulos e sob vários aspectos. Então, eu não nego que exista carências físicas, territoriais nesses espaços, como também não nego que existe também nas periferias e em condomínios uma série de carências também. Agora, quando as pessoas começam a construir a ideia de que aquelas pessoas são carentes, a gente, na verdade, está até desumanizando aquelas pessoas como se elas sequer seres humanos fossem. Então, acho que a gente precisa colocar na cabeça de quem mora na favela que elas são potentes, elas precisam olhar para isso e exigir esse tipo de pensamento, de comportamento, de percepção de quem mora no asfalto. Não, maravilha. E pegando esse gancho, né, antes de entrar na temática usual aqui relacionada ao urbanismo, eu queria te perguntar sobre símbolos, né? Então, você trabalhou como produtor musical durante muito tempo, tem exercido um papel aí fundamental como, eu diria assim, ponte de diálogo, né, entre favela e asfalto. E para mim, a música brasileira sempre bebeu da fonte cultural da favela, né? O samba, o rap, o funk. Como que você vê o papel da música nessa ponte de diálogo, né? Que digamos assim, sai da favela e conquista o país inteiro, né? O que representa uma Anitta nos dias de hoje, ou, né, a gente viu ali a abertura das Olimpíadas, né, no Rio de Janeiro, o palco, né, representando as favelas, né? Acho que tem uma série de símbolos aí que passam pela música, e eu queria ouvir um pouco da tua opinião em relação a isso. Na verdade, eu sou um especialista em generalidade. Eu
conheço de nada. Eu consegui apenas ter um pouco de entendimento da primeira página de cada coisa. E na segunda página eu não consigo mais entender nada. E ainda assim eu tenho dado algumas contribuições em algumas áreas. Então, eu já fiz muita coisa na vida, obviamente. Já fui camelô, aliás, sou camelô até hoje. Hoje eu estou na frente de uma host de mais de 20 empresas. Quando eu começo a fazer rap, quando eu começo a produzir Racionais MCs, MV Bill, quando eu conheço o Condzilla com 12 anos de idade, ele queria ser cantor, e eu dizia que ele era muito bom, que ele não tinha que ser cantor, e convenço ele a pegar a máquina que ele tinha, dou uma máquina para ele, construo com ele umas ideias do que eu acho que ele deveria fazer lá na Baixada Santista, e ele começa a fazer, e eu viro o mentor do Condzilla. Quer dizer, hoje eu era pitaqueiro, na verdade. Hoje a gente chama de mentor, né? Se fosse naquela época, eu ia dizer, ó, o Celso foi meu mentor, mas eu era alguém que dava ali uma força para ele, tal, dava umas opiniões, e não achava que fosse acontecer nada com ele também. Aliás, nunca achava que fosse acontecer nem com ele, nem comigo, nem com Racionais, nem com o Bebê, nem com ninguém. A gente simplesmente estava se virando naquele momento para poder sobreviver naquele dia. No dia seguinte não existia um business plan, não existia, na verdade, um projeto em que a gente pensava no futuro. Não tinha essa menor possibilidade naquela época. Na internet tinha para poder a gente ter informações e não fosse na esquina. Então, as informações que ele tinha era ali, naquele miolo, naquele pedaço, entre nós mesmos. Se a gente não tinha tanta informação assim, a gente só trocava a baixa informação que a gente tinha e automaticamente trocava também o pequeno vocabulário que a gente tinha. Mas é com ele que a gente se virava na medida em que a gente também falava muito, falava todos os dias. O fato é que eu penso que a música eu diria que é o fio condutor das favelas, e seja ela qual for. Ela é, na verdade, a nossa maior manifestação. Ela é a forma em que permite com que essas pessoas que vivem na favela, que são grandes interlocutores ou cronistas, usem, na verdade, essas expressões para poder manifestar sua fé, seus desejos, suas alegrias, ou especificamente a sua arte profissional. Então, isso a gente está falando de qualquer geração, seja no Rio, fora do Rio, seja Zequete, seja Jamelão, seja bandas de rock e etc. Então, acho que a música como um todo, e não só a música, quando a gente fala da música de grandes cantores que saem da favela, como da Vila Kennedy, que sai lá, o Tom Garrido, seja eu poderia dar milhões de exemplos do passado, do presente, ou passado recente, mas, e muitas das vezes por conta da falta e hoje menos, mas um pouco mais atrás, por falta de recurso, de equipamento e de mídia, a gente criava muitas manifestações, jargões, etc. E alguém ia, algum ator, atriz, ia na favela, ouvia aquele jargão e levava para uma novela e que virava uma coisa daquela pessoa. Ou seja, estava mais ou menos como são as startups nas favelas, como são os negócios que existem nas favelas, em que as pessoas estão ali fazendo o seu corre, fazendo sua correria, não conhecem expressões como network, share, trade, stakeholder, não conhecem nada disso, mas são empreendedores e nem sabem que são, não é assim que eles se chamam, mas não conhecem fundo de investimento, não estão estruturados para isso, mas fazem ali um monte de coisas. E de repente surgem os asfaltistas fazendo uma visita, seja num baile, seja etc., e vê aquelas coisas interessantes, pegam aquelas ideias e transformam em grandes iniciativas, e são os donos daquelas iniciativas, mas na verdade foram inspiradas ou copiadas de pessoas que elas nem sabiam que elas eram as primeiras a estarem fazendo aquilo dali. Então, eu acho que na música, na arte como um todo, também sempre foi um pouco disso. As pessoas eram proprietárias de uma série de conhecimentos, mas sem ter a noção do quanto aquilo impactava no asfalto. Quando era impactado no asfalto, o asfalto precisava trocar a identidade daquelas pessoas. Então você tinha, por exemplo, os grandes artistas, os grandes DJs de funk e etc., mas quem tinha espaço, na verdade, era o meu amigo, meu parceiro, meu irmão Malboro, que é quem tinha espaço nas streets,
porque tinha um perfil, uma estética que era a mais adaptada e apropriada para televisão, como o DJ Tubarão, que é outro parceiro também, que fazia funk como você tinha milhões de funkeiros que eram DJs super competentes de funk. E até que eles fossem apadrinhados pelas pessoas que tinham esteticamente um modelo mais proporcional à televisão. Então a gente não... sempre foi assim. A gente pode falar do samba, por exemplo, em que o samba é uma das maiores manifestações artística que dá origem, na verdade, a uma série de outras manifestações, mas você vê também que isso vem o carnaval, por exemplo, é uma arte que começa com as religiões de matriz africana, porque a gente vive num país onde a escravidão ela foi mais intensa, porque a lei não permitia que os pretos se juntassem, ao contrário dos Estados Unidos, onde as grandes revoluções dos negros foram feitas por reverendos, que se permitiam que eles se juntassem nas igrejas, e no Brasil, não. Era crime três pretos andando juntos. Então, se eles queriam manifestar a sua fé, eles tinham que ir para o mato para poder manifestar a sua religião. Então, onde tinha as tendas dos milagres. Quem é Deus e viu milagres como eu. Então, era lá que eles se manifestavam. E era ali que existia, começa a surgir os barracões. E quando vem o samba, a primeira, e tudo o preconceito que se tem, que sempre tivemos como brasileiros contra o samba, quando o samba começa a virar uma coisa de todos, uma coisa popular e etc., antes você está com o pandeiro na mão, era crime. E quando o samba vira uma coisa comercial, aquilo sai na mão dos pretos, vai para os brancos, são de quem explora o carnaval, onde que explora todo esse mercado fonográfico do samba e etc. E a primeira coisa que o branco faz é trocar o nome de barracão para ateliê. E a segunda coisa que ele faz é permitir que os pretos empurrem os carros alegóricos para ganhar R$25, e toda a riqueza que o samba gera vai para o homem do asfalto. E aí você vai ter lá São Bódromo da vida, do mercado, da gastronomia, que não é da favela, que não são... Não tem mais nenhuma relação com a favela, exceto o discurso de você ver as escolas de samba permitindo que a gente continue ainda batucando, porque, na verdade, não conseguiram ainda quebrar essa espinha dorsal desse sentimento do samba no batuque, mas todas as riquezas não são para nós, e os pretos automaticamente, por fazerem parte de uma classe menos abastada, e não conseguem pagar uma fantasia muito cara, e, portanto, isso vira apenas um espetáculo televisivo, e a gente não faz parte. Então, eu acho que a música, seja via samba, seja via funk, seja via rap, etc., sempre sofreu muito preconceito, porque ela vem de um lugar que está ali achatado por todo tipo de manifestação contra ela. Aí você vai ver, inclusive, pessoas agredindo o rap. Isso é coisa de americano. Como se Chopin tivesse nascido em Madureira, né? Como se Pavarotti tivesse nascido na Pavuna, ou como se Vivaldi tivesse, na verdade, nascido na Restinga. Perfeito. Celso, mais uma pergunta sobre isso, por curiosidade minha mesmo, né? Nos anos 90, né, a gente via uma manifestação musical do rap com MV Bill, com Racionais, que acho que nas tuas palavras até era, digamos assim, mais agressiva, né? Mais digamos, realista dos problemas, denúncia dos problemas, né? E isso mudou nos últimos, sei lá, 15, 20 anos. A gente viu o funk ostentação, né? Quase que uma ambição de crescimento junto a essa sociedade, e menos ícones ou artistas com esse tom de denúncia, né? O que aconteceu, né? Como é que, assim, alguém olhando de fora, que é o meu caso, né? Como é que eu posso interpretar isso, né? Seja mudanças sociais, culturais, artísticas, né? Na verdade, certamente há muitos motivos para se explicar isso. Mas mesmo naquela época, quando o rap começa forte no Brasil, a grande referência do rap eram grupos como Public Enemy, que eram grupos de contestação, não radical, mas era muito proporcional à realidade americana e que despertava muita consciência. Então, quando surge no Brasil, e o Public Enemy era uma grande referência, e não só ele, mas a gente tinha ali, na verdade, uma inspiração e um caminho a seguir.
Mas mesmo nessa época existiam grupos que flertavam com outras tendências. O que aconteceu é que no Brasil as bandas que mais fizeram sucesso eram bandas como Racionais, e basicamente o Racionais MCs, que foi o grande sucesso. E aí, automaticamente, quem começou a fazer rap, quem começou a admirar rap no Brasil, tinha Mano Brown como uma grande referência, e parecia que o rap também era só aquilo. Mas, na verdade, já tinha uma série de bandas como Suave, que fazia outra coisa, um outro estilo, cantava amor. Você já tinha, por exemplo, o Sampa Crio, que só falava de amor. Só que acabou que, na verdade, o estilo que mais despertava a atenção foi porque foi o estilo que estourou. E, naquela época, todas as bandas de rap que surgiam, era Fúria Negra, Imaginário Negro, Sistema Negro, tudo tinha a ver com questão de etnia. E era uma forma de você afirmar e reafirmar a sua identidade, que também era uma linha do Public Enemy. Então, isso gerou muitas gerações. Porém, ao mesmo tempo em que isso era uma realidade, existia o conflito entre esse debate, esse discurso e a forma como a sociedade aceitava aquilo. Se hoje o racismo é uma coisa que parte da sociedade é bastante significativa, não continua ainda aceitando, compreendendo, ou assumindo que ele existe, você imagina isso há 30, 40 anos atrás, quando a sociedade era uma outra sociedade ainda. Então, você tinha ali um mercado fonográfico que não tocariam essas músicas, porque eram músicas que, na verdade, que não eram interessantes, porque você tinha que falar de amor. Então, o Sampa Crio tinha espaço. O Sampa Crio sempre tocou nas rádios. Ia na Xuxa, ia nos programas de televisão. O Racionais, não. Uma porque também não queria, mas outras bandas que faziam o som do Racionais também não fariam, porque não era uma música da família, não era uma música que uma rádio gostaria de tocar, porque falavam expressões, ou às vezes até o termo era errado. Quando, por exemplo, hoje um funk fala nós tá ligado que nós vai, não necessariamente é um erro de português, é uma falha de português. É que são códigos. Nós significa muitas das vezes uma forma de expressão usada em determinados territórios de facções criminosas. E artistas que falam nós, se identifica esse artista. Artistas que falam a gente, já sabe, ele pode não ser traficante, ele pode não ser bandido, mas a forma como ele se expressa determina o lugar que ele é, de onde ele é. Ou tipo de roupa ou marca que ele usa determina um pouco essas formas. Então, muitas das vezes, a forma como as pessoas falam não tem a ver, na verdade, com o atropelo de um vocabulário, mas tem a ver com a identificação, a identidade ou os códigos de barra de uma relação verbal. Então, acho que mudou, a sociedade mudou. Essa época era uma época que a gente vinha de um regime pré-militar e depois de um regime que a gente precisava contestar muito, etc. Isso diminui um pouco, inclusive, quando entra o governo de esquerda no Brasil, onde se diminui as desigualdades, etc. E não só o rap, mas também os movimentos sociais acabam, na verdade, entrando um pouco em parafusos, porque você sai de um lugar de ataque ao sistema e você passa a ser aquilo que você sempre sonhou, em ser parte do sistema. E aí você que fazia a greve, você já não pode mais fazer greve, porque agora não é mais o patrão no comando, agora são os proletariados que assumem o comando. E aí você entra numa crise também de identidade, em entender até que ponto eu posso compactuar com tudo que está errado, ou me calar diante de tudo que está errado, porque agora sou eu que estou, são os meus pares que estão, e ao mesmo tempo começar a possibilidade de reproduzir as mesmas coisas, ou reproduzir as mesmas coisas de um jeito diferente, mas que no final pode ser a mesma coisa, e avaliar que apesar de tudo isso vai ser menos traumático, menos pior do que era, ou você continuar não como parte da revolução que você sonhou, mas somente como um franco atirador eterno que atira em tudo que está posto. E aí o movimento social entra também nessa crise, o hip hop, que faz parte de um movimento social, também entra, e a música também acaba, na verdade, se transformando numa coisa menos suave, menos agressiva, porque, na verdade, aqueles que a gente deveria atacar agora não são fruto dos nossos ataques, passam a ser fruto da nossa compreensão. Muito, muito interessante. Obrigado, Celso.
Vou tentar falar um pouco sobre urbanismo agora, vamos ver se a gente consegue. Então, Celso, um dos temas que a gente trata bastante aqui no Caos Planejado é a parte de regulação urbanística, né? Ou seja, o conjunto de regras aí que no mercado formal, no asfalto, precisa para construir qualquer prédio, qualquer casa, né? Seja código de edificações, plano diretor e tudo mais. E hoje, basicamente, no Brasil, estamos de duas cidades, né? A cidade formal, de tudo precisa ser aprovado, seguir regras, etc. E o que a gente pode chamar de cidade informal, onde nenhuma dessas regras é obedecida, mas quando se regulariza uma favela, né, via de regra, se faz uma anistia, né? Bom, a gente aceita tudo que foi feito e basicamente se joga todas as regras pela janela, né? E aí a gente vê alguns casos emblemáticos, né? Teve uma discussão recente aí no Rio de Janeiro, da chamada lei do puxadinho, né? Então, assim, uma grande polêmica em regularizar construções do asfalto que foram feitas fora da lei. Por exemplo, coberturas na Zona Sul, né? Pô, o cara lá na Zona Sul fez uma cobertura ali, agora vai poder regularizar isso, pô, que absurdo, né? E ao mesmo tempo, né, puxa, 20% da cidade do Rio de Janeiro tá morando em favela, onde nenhuma dessas regras se aplica, né, nunca se aplicou. Assim, como que você vê essa dualidade, né? Faz sentido uma cidade ter dois pesos, duas medidas? Para quem mora numa favela e vê essa discussão, assim, pô, pode ou não fazer o puxadinho no Leblon, né? Não parece ser uma discussão, assim, na minha impressão, né? Não parece ser uma discussão pequena do ponto de vista do problema das cidades, quando você, né, o que você sente, assim, quando você vê esse tipo de polêmica ou falsa polêmica acontecendo? Cara, isso tudo tem a ver com a formação da sociedade. Isso tudo tem a ver com o poder econômico. Isso tudo tem a ver com a forma como a sociedade se desenvolveu. Quando você olha o começo do mundo e a relação de poder, ela não é diferente hoje de como tudo começou. Se você for olhar a relação entre as classes sociais, isso envolve moradia, porque dependendo da classe social que você faz parte, você vai morar num lugar ou em outro lugar. Da época de Dom Pedro I ou da época... enfim, se você for olhar o mundo, em cada período, ele se desenvolveu ou evoluiu da mesma maneira. E hoje, na verdade, essas relações que sempre aconteceram baseado no poder econômico, ela continua. Continua, inclusive, a compreensão da favela em relação ao asfalto. Então, te respondendo de forma mais objetiva, quando eu vejo, por exemplo, choque de ordem nas favelas, quando eu vi, por exemplo, chegar no Rio de Janeiro, eu vi na Cidade de Deus, por exemplo, tratores, você der um Google aí, você vai ver, os tratores derrubando comércios ilegais, destruindo tudo, família chorando, todo o seu empreendimento estava sendo destruído e todas as suas economias de anos estavam ali, na verdade, sendo destruídas em nome da legalidade. Então, se por um lado a favela aceitou aquilo, é porque ela entende e ela percebe que ela realmente está ilegal e que no fundo, ela tentou passar, mas não deu. Mas ela não cobra, na verdade, dessas mesmas relações de ilegalidades que são toleradas no asfalto, nas orlas. Quando você olha agora para São Sebastião, o problema que aconteceu lá não foi somente em favela, não. Você vai ter mansões destruídas, que estavam em lugares irregulares. E as prefeituras não têm condição, e aí é onde eu falo do poder econômico, é que quem faz as campanhas dessas pessoas, aí estou tirando aqui, não estou mais me referindo a São Sebastião, porque não é lá, os prefeitos, eles recebem apoio desses estratos sociais que estão morando de maneira irregular há anos nesses territórios. E há uma percepção de que essas pessoas são intocáveis, não só uma percepção, é uma realidade. E de um lado pode e do outro lado não pode. Então o que eu acho, na verdade, que sim, as regras precisam ser cumpridas por todo mundo. Porém, na favela é preciso ser diferente. Por quê? Porque você, na verdade, ficou alijado de todo o processo de emancipação desde o seu nascimento. Você nasceu ali, sempre foi daquele jeito. Se estabeleceu relações paralelas de comunicação, de comportamento, de segurança, de tudo. E virou um mundo
paralelo. E, portanto, não dá para poder você chegar aqui agora como Estado e dizer assim, a partir de hoje eu vou acabar com tudo, vou quebrar tudo que tiver errado. Exato. Bom, não faz o menor sentido. Você não está sendo justo com uma população que você, na verdade, desamparou a vida inteira e ele teve que inovar, porque aquilo que a gente entende como uma coisa regular, nada mais foi do que uma inovações que eles desenvolveram para sobreviver. E é preciso, então, na verdade, estabelecer regras, óbvio, parâmetros, mas precisam fazer uma regularização não apenas desses equipamentos de moradias, mas de relações desses territórios, que passa por outras questões de formação, de qualificação, de oportunidades, de valorização, em que a moradia, em que os espaços físicos que os empreendimentos, que os negócios passam por uma escala de iniciativas e de ações que, para além, apenas de uma questão urbanística. Então, como é que você integra as cidades definitivamente? Quer dizer, você precisa integrar as cidades, você precisa integrar as favelas com elas mesmas e integrar as duas, porque as diferenças sociais elas vão continuar existindo e, portanto, o poder econômico ele vai estar em um determinado lugar e aonde está o poder econômico é onde vai estar, na verdade, a definição das regras da lógica e do poder político. E aí não dá para ser ingênuo em achar que essas pessoas que vão financiar campanhas, que vão influenciar diretamente as decisões de parlamentares, vão ser menores. Ao mesmo tempo, na medida em que as favelas entenderem que elas não podem ter seus barracos destruídos pelo poder público, não podem ter seus comércios derrubados, como eu vi na Cidade de Deus, pelo poder público de um dia para o outro, se elas entenderem que elas têm que reagir em bloco, de forma coletiva, não para poder promover baderna, mas para poder promover justiça, elas vão poder, na verdade, se protegerem e aí você vai ter um equilíbrio, na medida que se tem de um lado poder econômico e, portanto, poder político, mas você vai ter do outro lado uma população que vai usar a sua revolta e a sua razão para equilibrar essas duas relações. Então, eu acho que é importante regulamentar, é importante criar novos marcos regulatórios para se pensar sobre isso, sem marketing. Não adianta também fazer isso numa favela, numa outra favela, como se fosse uma referência, porque as favelas são muito diferentes no país inteiro. As relações são muito diferentes. E se o Estado não fizer isso, não tem solução. A gente pode fazer pontualmente. Eu convido você, inclusive, eu estou agora indo para Porto Alegre para poder, para o Rio Grande do Sul, no dia 11, para poder fazer algumas reuniões de algumas ações que a gente vai estar fazendo no Rio Grande do Sul. Quero muito que você esteja junto comigo para poder a gente pensar juntos como é que a gente faz. A gente já faz isso a vida inteira. Muitas das vezes a culpa não fala que faz esse tipo de coisa, para não parecer uma ação de marketing, porque a gente entende que quem tem que fazer isso, quem tem que escalar isso é o poder público. É ele que tem recurso para isso, ele tem a obrigação de fazer isso e é ele que tem que reproduzir isso em grande escala para poder realmente mudar a vida das pessoas. Celso, a gente tem aqui no Caos Planejado defendido há muito tempo, né, que o investimento de infraestrutura, de serviços públicos, seja de fato onde as pessoas moram, né, onde a gente já tem aí comunidades consolidadas há décadas, às vezes há mais de um século. E a gente entrevistou algum tempo atrás aqui o Sérgio Magalhães a respeito do Favela Bairro no Rio de Janeiro, que é um melhor, né, o legado do programa. E primeiro, assim, você conhece esse programa Favela Bairro, né, como é que foi? Tem uma opinião a respeito? Na verdade, o Favela Bairro aconteceu no Rio de Janeiro na época do César Maia, do prefeito, e tem muitas contradições e ao mesmo tempo tem muitos elogios. Ele, quando ele fez o Favela Bairro, por exemplo, ele alcançou um nível de aceitação na próxima eleição dele e ele acabou, na verdade, inclusive por conta disso, elegendo o Conde na sequência, por conta disso. Então, na prática, quando você começa a falar que o Favela Bairro precisa ser, que na sua reflexão é importante que os esforços do Estado precisam acontecer viabilizando equipamento, infraestrutura nos espaços onde as pessoas já estão, isso de certa maneira aconteceu com o Favela Bairro, porque o Favela Bairro, na verdade, foi feito uma urbanização, aí não vou entrar no mérito se foi o suficiente ou não, mas naquelas favelas específicas. Então, se colocou bondinho, se o bondinho funcionou depois ou não, se foi o suficiente ou não, mas assim, a ideia era justamente você tentar fazer com que aquelas favelas que receberam o Favela Bairro pudessem ser urbanizadas, como o Morro da Formiga e etc. Enfim, como várias favelas do Rio de Janeiro receberam o Favela Bairro e receberam, na verdade, alguma estrutura. E
houve sim um acompanhamento das lideranças locais. O que também é uma outra questão, porque lideranças são várias, né? E quando você não são eleitas, são lideranças, mas ao mesmo tempo você pode ter várias leituras sobre lideranças, e tem muitas lideranças. Você tem, às vezes, uma favela, no caso do Rio de Janeiro especificamente, tem 10, 15, 20 lideranças formais. Como no caso do Manguinho, por exemplo, tem 14 associações de moradores. Com quem que você se relaciona? Mas o fato é que essas estruturas locais, elas acompanharam, na verdade, a Favela Bairro, criticaram a Favela Bairro e também participaram desse processo. Algumas pessoas precisaram ser remanejadas de uma parte da favela para outra parte da favela, e outras não houve mais espaço, onde eles tiveram que fazer construções para assentar essas pessoas. E aí entraram no primeiro momento no aluguel social e depois levaram essas pessoas para esses espaços. Não sei exatamente se todas as pessoas foram atendidas, se ficou alguém pendurada até hoje na promessa, mas em tese era isso que seria feito, e foi feito pelo menos com parte dessas pessoas. Uma parte dessas pessoas foram para Santa Cruz, dessas favelas do Rio, por exemplo, que é uma região muito mais distante. Essas foram em tese, elas iam para um conjunto residencial melhor do que a casa que elas moravam, mas automaticamente elas foram para 2 horas distantes do seu trabalho. Ou elas tinham algum trabalho para poder fazer naquela região, ou simplesmente iam voltar para algum lugar parecido aonde elas moravam, vendendo a sua casa aqui. Ou simplesmente ficaram depois tendo que pagar milícia ou ter que abandonar suas casas, porque o tráfico do local para onde elas foram morar identificava essas pessoas como quem morava numa favela de uma facção e agora está numa favela de uma outra facção, aonde esses apartamentos passaram a ser geridos por outros grupos. E aí é onde falta o Estado, na verdade, dar apoio para essas pessoas, para que elas, na verdade, sejam alocadas para outros lugares, mas ao mesmo tempo deslocadas para outros lugares, mas ao mesmo tempo como é que elas têm paz e segurança. Mas a nível geral, as obras foram feitas, as manutenções dessas obras nem tanto, e de certa maneira muita coisa se perdeu, mas houve uma integração entre a prefeitura na época e também com as lideranças comunitárias que planejaram de certa maneira junto. Eu tenho duas perguntas sobre, né, acho que para fechar esse tema da habitação, né, porque você falou aí nas próprias milícias que acabam assumindo, digamos assim, essa lacuna de infraestrutura nas favelas, né, ou seja, se não há um plano ou um projeto de incremento de infraestrutura, de serviços nas favelas, né, quem preenche essa lacuna, né, e aí uma pergunta se o tráfico, se a milícia tem avançado mais rapidamente que o Estado preenchendo essa lacuna, né, e a contrapartida dessa estratégia, digamos assim, habitacional, é o que o país tem feito praticamente desde sempre, né, desde o BNH, financiando novos conjuntos habitacionais, né, mais recentemente com Minha Casa Minha Vida, né, normalmente construindo grandes conjuntos em regiões distantes, onde a terra é barata, né? Então, assim, como que você avalia esse paradigma de produção habitacional? Porque acho que são caminhos diferentes que a gente pode seguir como estratégia de habitação para o país, né? E a gente tem visto desde sempre esse paradigma de novas unidades, né? E não de, bom, a gente já vamos tentar melhorar o que a gente já tem. Desculpa as duas perguntas meio misturadas, mas... Eu acho que tem eu não gostaria de ser um crítico apenas para estimular o debate. Acho que deve ter, se eu ouvir, eu não sou um estudioso, eu sou apenas alguém que vê e que reflete sobre isso. Justo. O que a gente vê o tempo todo é mais unidade, mais unidade, mais unidade, mais unidade. Então, a primeira coisa é entender o seguinte: qual é o déficit que a gente tem em relação às unidades que a gente está propondo? Isso é um ponto. O outro ponto é, das unidades que já foram feitas pelos mesmos governos, por governos anteriores, quais são as que estão totalmente deterioradas, que foram abandonadas e etc. Porque senão é isso, a gente apenas faz mais unidades para poder inaugurar mais unidades e isso ser apenas uma maneira que você tem de se manter ali como o grande operador que fez mais unidades. Mas você não olha para trás e vê, peraí, mas o que existe que está totalmente destruído, em que eu posso, assim como o empreendedorismo, quando eu falo, como é que você potencializa esses lugares? Então, como é que você, na verdade, reestrutura ou
enfim, reestrutura aquilo que já tem. Se não existe, então a primeira coisa é apresentar. Estou fazendo mais uma unidade que não existe mais nenhuma ação a ser feita nos espaços físicos e nas unidades que nós já entregamos no passado. Bom, então se dá a oportunidade para a sociedade dizer, não é verdade. Aqui, se vocês reestruturar isso aqui, vai ficar mais barato e ok. Aí tem um aspecto que eu, como atual governador-prefeito, não vou querer reestruturar aquilo que alguém fez, porque aquilo vai ser sempre de quem fez, passado, por mais que eu reestruture. E aí você vai ter alguém que vai dar um puxadinho para cá, que reestrutura, mas muda o nome, aquele conjunto que era lá, o sei lá o que, vai virar um outro nome agora, pode ser que colhe ou não, e aí o diretor de marketing vai dizer, não, abandona isso daí, vamos fazer um outro, porque vai ser mais caro para o Estado, para a Prefeitura, mas a gente vai ter uma coisa que é a nossa marca. Então, tudo isso que sofre a população, porque tudo isso é dinheiro público, e não me parece que as pessoas estão muito preocupadas com o dinheiro público. Aliás, a gente tem visto isso ao longo dos anos. Então, essa é uma questão. Como é que a gente define, deixa muito claro, porque quem é do povão, quem é da população, é igual você falar na televisão, umidade relativa do ar. Pô, sei lá o que é isso, não tem... Eu escuto falar todo dia na televisão, alguém fala desse negócio, ou fala da Bolsa, e John e tal, beleza, a gente tá ouvindo, mas quem sabe sobre isso é um grupo muito pequeno de pessoas. Então a grande massa, quando diz que vai fazer obra, que vai entregar a casa, tantas unidades, a gente não sabe o que está embutido dentro desses pacotes fechados. Então eu acho que é preciso abrir mais isso, entender o que isso significa de fato, qual é o déficit efetivamente, porque pode ser que a gente já tenha chegado em algum parâmetro, que só falta mais alguns pontos, mas a gente tem a impressão de que ninguém tem casa própria em lugar nenhum. Então, quais são as informações importantes que a população precisa ter, para que a gente possa fazer nossas reflexões e ter um senso crítico mais apurado. Se não tem essas informações, a gente acaba aplaudindo aquilo que a gente deveria vaiar. E quando um técnico que conhece as informações fala, aí parece que ele é um mala, que ele é um chato, porque ele está contra. E aí, exatamente por falta de informação. Quando tem informação, tudo na mesa, então a gente começa a falar da mesma coisa, agora eu posso refletir e posso concordar ou discordar e defender algum ponto de vista. Então esse é um ponto que eu acho que é onde os gestores públicos nadam de braçada, porque navegam dentro desse mar de falta de informação. E se não tem informação, qualquer coisa que disser a meu respeito é intriga da oposição. Então, acho sim que eu mesmo vejo, e aí eu não sou estudioso sobre isso, mas os meus olhos me permitem ver muitos espaços deteriorados, e aí eu não sei nem se foi abandonado pura e simplesmente, não sei se foi por falta de recurso, ou se foi embargo da justiça. Tem milhões de conjuntos que acabam sendo depois invadidos, que vira um outro problema depois também, não só para poder você ter que reconstruir, como também proteger as pessoas que invadiram. Então você vai criando e construindo uma série de problemas. Então esse é um ponto. E o outro ponto, sim, na verdade, as milícias no país inteiro, elas estão crescendo, o tráfico vai crescendo, e não recuou em nenhum momento o tráfico recuou quando a milícia cresceu. Mas se o tráfico cresce junto com a milícia, é o Estado se ausentando. Então não importa qual é o tipo de movimento paramilitar que está ali. O fato é que não importa qual é a facção que quer que a milícia é mais uma, o fato é que quanto mais eles crescem, independentemente se alguém prefere um e prefere menos um ou outro, o fato é que é o Estado se colocando como o seu corpo ausente. Então isso inclusive faz com que as pessoas que preferem a ausência do Estado, na favela na verdade está ali, ele não tá presente. E aí automaticamente se vai se criando uma série de novas relações, novos códigos, novos símbolos e novas formas que causam muita dor, muito sofrimento nas pessoas. E quando você olha para essas pessoas das favelas, das periferias, e faz pesquisa com elas, e pergunta qual que é o seu maior sonho, e o sonho ainda continua no imaginário coletivo é ter casa própria. Em casa que é casa, é uma frase que minha avó falava, mas que se fala até hoje. Essa dor fica maior porque parece que aquilo que as pessoas têm de maior patrimônio, independentemente do tamanho, é aquilo que elas perdem para o tráfico, perdem para a milícia, ou mesmo quando elas têm dois donos além dela, que é o Estado, ela tem que pagar no fundo, né, uma concessão de uso, ou as milícias do tráfico, e ela acaba também tendo que pagar uma outra concessão
informação para essas pessoas. Então isso acaba sendo uma dor permanente e você acaba vivendo com traumas diários. E é um trauma que você tem todo mês, quando você tem que pegar aqueles teus 30, 40 reais de um orçamento de um salário que é baixo, para poder colocar como forma de pagamento de algo que não faz o menor sentido. Celso, você falou sobre informação, dados, né, principalmente sobre favelas. Eu acompanho a Rede da Maré, o Observatório de Favelas, né, eles têm feito um trabalho muito bom, embora um escopo geográfico ainda um pouco limitado. O Data Favela se propôs a preencher essa lacuna, né, então você comentou que está trabalhando junto com o Censo, mas eu tentei entrar no site do Data Favela, né, aquele promovido no livro, eu não consegui entrar naquele endereço. Queria te perguntar, né, quais fontes você recomendaria para quem quer buscar mais dados ou mesmo colaborar nesse sentido, né? A gente tem vários ouvintes aí que se interessam pela temática e eventualmente, né, certamente gostariam de entender mais, participar mais. Quando eu falei de informação, na verdade, o Data Favela, na verdade, ele trabalha hoje com informações proprietárias. Então, as pessoas encomendam as informações e a gente passa de forma direta para ela. Então, a gente acaba que não tem dados. Se entrar no Instagram da Favela, até vai ter lá algumas coisas mais genéricas. Mas as informações que a gente tem é mais comportamento, é mais de consumo, é mais gerais na medida em que alguém nos pede. A gente só não faz para campanha política, mas hoje, se uma empresa, se uma emissora de televisão, se uma associação quer entender sobre um determinado assunto, aquilo é que a gente faz essa pesquisa e aquilo é o patrimônio dela. A gente não divide isso porque eles pagaram por esse serviço. Perfeito. Outra questão, né? Então, aqui você tem a Favela Holding, né? Trabalha com uma série de empreendedores gerando valor, gerando soluções nas favelas. E aqui a gente já entrevistou no podcast o Giva Pereira, do Favela Express, né? O Favela Holding tem lá o Favela Log, que eu já fui atrás. Acho que são soluções de logística de entregas que parecem né, assim, ter algum endereçamento. E aí aqui no Caos Planejado a gente fala sobre mobilidade, né? Pegando essa parte de logística e também sobre habitação. Você vê oportunidades para projetos, negócios focados em melhorias habitacionais? Que eu tenho falado com pessoas da área, né, e parece ter pouco investimento, né? Tem algumas doações via ONGs, mas ainda muito limitado. Então, a pergunta, na verdade, é até, né, para ver se tem alguma oportunidade, porque eventualmente tem alguém ouvindo que é um investidor ou que trabalha no mercado imobiliário, né? O que você está vendo aí que poderia, né, construir uma ponte nesse sentido para melhorias habitacionais? Na verdade, a gente tem uma hold, né? Essa hold ela começou em 2015 e eu fico feliz em ver, por exemplo, a Favela Log tem mais de 10 anos. A gente distribui Natura, a gente distribui Amazon, grandes players, a gente já faz há anos. E eu fico muito feliz quando eu vejo que outras empresas têm tentado ou têm feito o que a gente está fazendo, porque nós não seremos capazes de dar as soluções que o país precisa. Então, eu acho que quanto mais concorrentes a gente tiver, mais soluções a favela vai ter. Esse é um ponto que eu sempre defendi. Eu tenho incentivado para que todas as ONGs de favela virem empresas, porque o que difere uma empresa de uma ONG é que uma divide um lucro, a outra não. O resto é tudo igual. Então, as pessoas do asfalto sempre olham para nós como se a gente não tivesse, como se o lucro fosse algo proibido. Quer dizer, criminalizam o lucro para nós, como se o lucro fosse uma prerrogativa do asfalto. Como se a gente tivesse que dizer, olha, a gente não quer ganhar nada não. Como? Isso aqui é um espaço se você diz que aqui é um espaço de carência, portanto de falta, então se tem escassez aqui, precisamos trazer abundância para poder a gente dar gerações. Então tem que ter lucro. Você não tem que fazer apenas vamos lá para a favela para poder fazer uma ativação com a nossa marca e o favelado não tem que ganhar nada, porque afinal de contas ele é movimento social. Então, não, a gente tem que ganhar. Aquela pessoa que te ajuda na favela para poder desenvolver a tua marca, ela tem que ir no dentista igual você vai. Ela tem filho para poder criar igual você tem. Ou você acha que essas pessoas não precisam. Então essa ideia de que eles são carentes passa por isso, passa pela manutenção disso. Ou seja, olha só, o teu filho não precisa estudar, ele precisa apenas receber no final do ano as roupas
férias do meu filho. Isso já está bom para você. Se mantém nesse lugar. Então, dito isso, a gente tem várias soluções, várias empresas de vários segmentos, setor de comunicação, setor os mais diversos. Agora, eu poderia ser hoje uma holding com 300 negócios e eu não consigo fazer gestão de 300 negócios, nem sei se eu quero também. Então, existe uma série de negócios sociais, ou não acho que tem que ser social, porque eu acho que quando é um favelado que faz, ele é essencial na largada. Eu não preciso dizer que o que eu faço é social. Se sou preto, favelado, passo na favela, quem tem que dizer que o que eu estou fazendo é social, e muitas vezes nem é um caô social, quem é do asfalto, e precisa construir uma narrativa para poder justificar aquilo que ele está fazendo. Tem uns que dizem, o nosso negócio é social. Por que é social? Não, porque eu estou empregando morador de favela. Então o Silvio Santos também, o cara do Baú da Felicidade também é social. Então o shopping Morumbi, o shopping JK também é social, porque eles empregam um monte de favelado lá na segurança, na faxina, etc. Então, o fato de você empregar favelado não quer dizer que o negócio seja social. No nosso caso específico, quando eu pego, por exemplo, a Favela Log, que é a maior do mercado, está há mais tempo no mercado, é a primeira, ela emprega só ex-presidiário. Então, todas as pessoas que vêm do cárcere, a gente forma, qualifica e bota na operação. Então, tem um projeto que a CUFA fez, chama-se Recomeço, o que a gente fez. Isso, obviamente, vai esperar outros daqui a pouquinho. E eu acho ótimo. E por que a Vai Voando, que é a nossa empresa que vende passagem aérea, e nós somos sócios da Gol, da Azul, da TAM, é social? Porque a gente forma os moradores das favelas, tem mais de 500 lojas, agências, viagens dentro de favela, a gente forma o morador da favela. Ele não faz investimento nenhum. A gente monta a estrutura, pluga ele nas empresas e ele passa a receber 10% de cada passagem que ele vende. Ou seja, ele é dono da franquia dele, ele é qualificado para poder fazer aquela operação e chega na Rocinha e Paraisópolis, por exemplo, eles ganham R$200 mil em média, vendem R$200 mil em média por mês em passagem aérea e ganham 10%, ganham R$20 mil. Ou seja, eles fazem parte de um outro estado social dentro da favela e passam a empregar. Então você tem uma cadeia de empregabilidade e uma cadeia de empreendedorismo na base da pirâmide. E aí você impacta nessa questão que a gente está falando aqui, que é, por exemplo, o transporte público, onde você não precisa pegar ônibus para poder ir trabalhar, e você trabalha a 50 metros da sua casa, e se você é um empreendedor, a tua própria casa é o espaço da franquia. Então, existem possibilidades de fazer negócios como esses, por exemplo. Existem centenas, eu não sei se centenas, mas, por exemplo, a gente faz a Expo Favela, que é uma feira de negócios. A gente juntou agora em São Paulo 40 mil pessoas. E a gente deve juntar 400 mil pessoas no país inteiro nas Expo Favela dos estados. Então, somando, deve dar umas 400 mil pessoas. Isso significa dizer que eu tenho hoje várias e várias startups da área de construção em favela. Não sei necessariamente, que eu não estudei profundamente, duas passaram e estavam presentes na Expo Favela de São Paulo, mas várias se inscreveram. Como a gente precisa equilibrar também os participantes, você precisa ter segmentos diferentes. Mas eu vejo que tem muitas fazendo isso e tem muita gente me ligando, me pedindo recursos para poder investir em seus negócios. E eu não conheço o negócio, não sei, enfim, não consegui avaliar e não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas vejo que se a gente conseguisse juntar essas startups todas, independente do estágio que elas estão vivendo, eu acho que dá um norte, dá holofote para soluções que essas organizações estão propondo, que para mim é mais uma das soluções que a gente pode ter para o que a gente está falando. Incrível. Celso, adorei a conversa, eu sei que a gente já avançou um pouco no tempo, então eu vou te fazer, enfim, a última pergunta, que é que a gente tem aqui como ouvintes, né, arquitetos, urbanistas, estudantes da área, temos secretários, técnicos de prefeituras, incorporadores, ativistas, né? Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar, né? Ou algo que eu não te perguntei que você gostaria de incluir dentro dessa temática para a gente fechar aqui o nosso bate-papo? Não tem não. Tem só para te agradecer a oportunidade de bater esse papo com você sobre esse tema, porque eu entendo que não existe falar de favela sem falar de urbanismo, não existe. E inclusive, entender o que é o urbanismo, quer dizer, que é outra questão. Às vezes a gente quer falar sobre alguns temas e que todo mundo sabe o que é o nome, mas ninguém consegue se aprofundar. Startup é uma delas, tá? O que é uma startup? Aí eu ouço um especialista falar de gestão de startup. Startups são projetos que têm escalabilidade. É isso? Tá bom. E para você? Para mim, startups são projetos que têm base tecnológica. E para você? Cada um acha uma coisa e o terceiro vai fazer tudo isso junto. Aí você fala,
porque, afinal de contas. Então, eu acho que até o que Então, eu acho que não dá para se falar de favela sem fazer urbanismo, porque a gente está falando de um país, na verdade. Se você pegar as favelas brasileiras, que são 2 milhões de pessoas, se você fosse pensar essas favelas como se fosse um estado brasileiro, seria o 3º maior estado em população, seria o 3º maior estado economicamente falando. Existe mais favelado no Brasil do que gaúcho, por exemplo. E considerando a metodologia que o IBGE usa para definir o que é uma favela / aglomerado subnormal. Porque se você for usar a minha metodologia, vai bater 37 milhões de pessoas. Porque ele define o que é uma favela a partir da quantidade percentual de urbanização, percentual de título de posse, ou seja, a Rocinha deixa de ser uma favela. Mas peraí, a parte das ruas principais são urbanizadas. Quando você vai pro beco, não. Então, se você pega uma favela inteira de palafita e dá posse para todo mundo, dá título para todo mundo, ela não mudou a sua realidade econômica, cultural, não mudou nada, mas é um avanço. Porém, ela vai ser uma favela com 100% de título de título. Ela não mudou a realidade dela. Então, se você quer continuar atendendo aquelas pessoas daquele território, seja vendendo água para elas, ou seja ou doando alguma coisa para elas, você vai continuar fazendo isso, porque aquele título não mudou a realidade daquele lugar. Então, quando você tira essas favelas da condição de aglomerados subnormal, portanto, favela, você cai para 18 milhões de pessoas. Mas, na verdade, esse número é muito maior. E se você... Então, eu acho que o que fica aqui, na verdade, eu gostaria de... Eu acho que a minha mensagem para essas pessoas que trabalham nessa área é serem mais agressivos para convencerem pessoas como eu, que estou vendo de longe, sei o quanto isso é importante, o quanto é fundamental, mas, ao mesmo tempo, eu também não tenho ainda todas as informações que eu preciso para poder dar o valor que a gente precisa dar para o que o urbanismo representa para as favelas, porque se o favelado não entender essa importância, ele não vai abraçar, vai ver de longe e vai ver uma questão que vai vir para depois. Mas se os favelados, eles entendem que eles precisam construir uma vida melhor para os seus filhos, isso passa por esse debate. E esse debate só vai ser um debate mais amplo quando ele entender isso. Porque se ficar um debate apenas de gestores públicos e de técnicos e de cientistas, ele vai continuar um debate relevante, importante, estratégico e extremamente revolucionário. Mas a tal da revolução não vai acontecer se você não tiver a base, que é quem recebe os impactos dessas soluções envolvida no processo. E inclusive, contassem comigo para ser alguém que pode ajudar a levar para um pouco mais de pessoas essa possibilidade de comunicar o quanto isso é importante. Pô, super obrigado, Celso. E assim, já nos colocamos à disposição e, né, à medida do possível, né, te ter por perto para a gente trabalhar esse tema. Tu falou que não dá para falar sobre favela sem falar sobre urbanismo, e eu digo que não dá para falar sobre urbanismo sem falar sobre favela. Então, por isso mesmo que fiz questão de te trazer pro programa. E mais uma vez, obrigado. Obrigado pelo teu tempo e por teu trabalho. Valeu. Um abraço. Nesse episódio, conversamos com Celso Ataíde. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanejado.com/apoie. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Este episódio é oferecido pelo Instituto Cidades Responsivas, Arquitetura, Tecnologia e Economia Urbana. Acesse www.responsivecities.com e saiba mais sobre a escola de urbanismo que une academia e mercado.